Olá, meu nome é Fernanda Pereira e eu vim falar um pouquinho sobre o nosso projeto de extensão e a nossa pretensão com ele. Então, o tema que a gente escolheu, ele está relacionado ali à área da saúde e se refere aos transtornos alimentares. Então, é importante a gente entender que essa é uma questão de saúde pública e por isso a nossa pesquisa ela tem o objetivo de, primeiramente, esclarecer o que são os transtornos alimentares e de que modo eles estão presentes dentro da nossa realidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de transtornos alimentares, quais são as suas causas, os seus tratamentos e como reconhecer um transtorno alimentar para poder combater. A gente escolheu esse tema porque ele é importante para a gente entender como esse tipo de situação acontece até mesmo no nosso dia a dia. Então, para o desenvolvimento do nosso trabalho, a gente realizou uma pesquisa com pessoas do nosso convívio e até mesmo alunas da Univale, e grande parte delas declararam que já passaram por algum tipo de transtorno alimentar ou se sentiram muito mal por conta da pressão estética que a sociedade impõe. Por isso, o resultado que a gente espera com essa pesquisa é que os alunos compreendam esses transtornos e entendam quais são as formas de combatê-lo, para procurar ajuda caso sejam vítimas de algum transtorno alimentar. Os transtornos alimentares consistem em perturbações dentro do comportamento alimentar que são gerados por uma preocupação com o peso atrelado ao medo excessivo que a pessoa tem de engordar. Então, às vezes, a pessoa enxerga o corpo dela de uma forma muito distorcida da realidade ou se vê muito fora do padrão social. Por isso, pode causar na pessoa um emagrecimento excessivo devido à redução alimentar que essa pessoa tem, ou causar até mesmo obesidade devido à ingestão compulsiva de alimentos, fora outros problemas físicos ou até mesmo psicológicos. Dentre os tipos de transtornos que nós vamos abordar no trabalho, a gente pode destacar a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o transtorno de ruminação, o transtorno restritivo evitativo e a compulsão alimentar periódica. Oi, meu nome é Júlia e eu vim aqui para falar sobre os transtornos alimentares. Vamos começar agora com a bulimia nervosa, que é um transtorno psicológico que você desenvolve a compulsão por ingerir periodicamente uma quantidade excessiva de alimentos e após essa ingestão desregulada, há o comportamento onde a pessoa compensa a ingestão com meios inadequados para evitar o ganho de peso, como por exemplo a ingestão de laxantes e a indução do vômito. Não existe uma causa definida para a bulimia acontecer com a pessoa. Elas podem vir de vários fatores, como por exemplo fatores genéticos, psicológicos, familiares, traumáticos, como por exemplo a pressão que a pessoa sofre da sociedade para ter um corpo perfeito, ou até mesmo a pressão que sofre da própria família, por ela ser um pouquinho mais acima do peso e a família julgar isso nela e sempre ficar pressionando ela para ter um corpo perfeito. Sintomas aparecem em níveis psicológicos e físicos. Existem alguns sinais que possam ajudar a identificar que alguém próximo ou até mesmo você esteja desenvolvendo a bulimia. É importante que no primeiro sinal de alerta você procure um médico imediatamente. Essa compulsão é geralmente desencadeada por estados de humor disfóricos, como por exemplo ansiedade e a depressão. São estressores interpessoais com intensa fome após dietas ou sentimentos ligados ao peso, forma do corpo e alimentos. Os sinais psicológicos são a baixa autoestima, sentimentos de culpa e excesso de timidez, a vergonha de comer em público, a imagem distorcida do próprio corpo e o excesso de preocupação com a alimentação, como por exemplo o total de calorias dos alimentos, o corpo e o seu peso. Ansiedade, irritabilidade e depressão também são sintomas. Já nos sinais físicos,
eles podem apresentar variações de pesos constantes, insônia, cansaço e fadiga. Em mulheres, alterações significativas nos ciclos menstruais, hemorroidas e problemas orais pela indução do vômito e o hábito de comer sozinho ou escondido. E também tem o fator de esconder os alimentos ou acumular eles em segredo no próprio quarto ou em alguns locais que as pessoas não vejam que você está guardando aquele alimento para você comer depois e ter os seus sintomas após. A anorexia nervosa caracteriza-se por uma busca incessante pelo emagrecimento, uma imagem corporal distorcida, um medo extremo da obesidade e a restrição do consumo de alimentos, onde juntos resultam em um peso corporal extremamente baixo. Assim como a bulimia, são diversos fatores que podem levar a esse transtorno, como por exemplo o desejo excessivo pela magreza, o nível de ansiedade e depressão elevado, e diferente do que se tem na bulimia, aqui o indivíduo não se alimenta para suprir a ansiedade, uma vez que na bulimia o indivíduo se alimenta para suprir o sentimento ansioso que ele tem dentro de si. E também tem um alto grau de estresse, que são alguns fatores, que podem causar a anorexia. Pessoas com esse transtorno impõem restrições severas sobre a quantidade de alimento que elas consomem e pode se manifestar de formas diferentes, como, por exemplo, restringir certo grupo de alimento, como, por exemplo, carboidratos e gorduras, contar quantas calorias tem em todas as refeições, pular as refeições, impor regras obsessivas e um pensamento rígido, como, por exemplo, comer apenas determinada cor de alimento. E, além disso, esses sintomas podem ser acompanhados por excesso de exercícios físicos. Olá, boa noite. Eu me chamo Yasmin Andreara e vim explicar um pouquinho para vocês sobre o transtorno alimentar restritivo e evitativo. Esse transtorno costuma levar a pessoa a comer muito pouco, evitar selecionar certos alimentos que ela acha prejudicial à saúde dela. Esse transtorno, essa eliminação de alimentos, não seria em busca daquele corpo perfeito, daquela pessoa magra, mas sim por ela achar que realmente aquele alimento vai prejudicar seriamente a saúde dela. Uma pessoa com esse transtorno, ela tem uma perda de peso excessiva muito grande, tem uma dificuldade também em participar de atividades sociais normais. Você consegue ver nessa pessoa uma deficiência nutritiva. Esse transtorno tem costume de começar na infância. Ela perde o interesse total na comida, por, consequentemente, achar que ela realmente vai prejudicá-la. Normalmente, o diagnóstico é feito com uma avaliação médica, um exame para verificar a presença de transtorno físico, uma avaliação de transtorno mental e uma perda muito excessiva de peso. O tratamento, ele é indicado uma terapia cognitiva comportamental. Olá, agora eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o transtorno da ruminação. É um transtorno que traz a característica de regurgitação de alimentos após consumir eles. São atos involuntários, a pessoa ela não tem um controle desse ato. Normalmente, uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, ela acaba diminuindo a quantidade de comida, sendo assim, trazendo uma exceção de perda de peso muito grande ou uma deficiência nutricional. Normalmente, o médico, ele diagnostica esse transtorno quando a pessoa informa desse ato involuntário. Esse transtorno pode aparecer em bebês, em adolescentes, em jovens e em adultos. Normalmente, uma pessoa com esse transtorno, ela não consegue não consegue parar de fazer esse ato involuntário. Ela normalmente também evita de comer na frente das pessoas. E antes de fazer qualquer atividade, sendo física, social, trabalho, ela não se alimenta para que não passe nessa situação na frente de outras pessoas. O tratamento é uma modificação comportamental, que seria desaprender esse comportamento indesejável. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Henrique. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o transtorno da compulsão alimentar periódica.
Trata-se de uma síndrome caracterizada por episódios recorrentes de compulsão alimentar, onde esses indivíduos ingerem grandes quantidades de alimento em um curto espaço de tempo. E diferentemente da anorexia e da bulimia, eles não praticam nenhum tipo de atividade compensatória. Eles não fazem uso de laxante, eles não provocam o vômito, então eles pouco se importam com o ganho de peso. Isso não quer dizer que essa doença ela não traga também reflexos psicológicos. Normalmente, após a ingestão desses alimentos, esses indivíduos eles são incumbidos de angústia, incluindo vergonha, nojo ou até mesmo culpa. Os estudos revelam que nem sempre esses pacientes têm uma percepção da sua condição. Eles não têm uma percepção clara da condição que os assolam. Essa condição, esse dado ele é importante, visto que a maneira como esses indivíduos se autoavaliam determinam o rumo que o próprio tratamento e a recuperação pode tomar. O diagnóstico dessa condição, ele se dá com episódios de compulsão alimentar não inferiores a 2 vezes por semana em um lapso temporal. Oi, eu sou Fernanda Cavalheiro, eu curso Direito na Univale e eu vou falar um pouco sobre os tratamentos que existem para os transtornos alimentares. Como nós vimos, um transtorno alimentar é uma perturbação que acontece no comportamento alimentar de uma pessoa. Essa perturbação tem consequências muito graves para os pacientes, podendo até levar a um risco de vida. Por isso, é muito importante que seja realizado o tratamento adequado. O principal tratamento busca restaurar a nutrição adequada do paciente e parar com o excesso de exercício físico. Assim, o paciente volta a seu peso normal. Esse acompanhamento é feito com um nutricionista. Já quanto à compulsão alimentar, que é o que leva o paciente a ter esse comportamento alimentar perturbado, o tratamento é feito por meio de um psicólogo, porque o que causa essa compulsão alimentar são questões de saúde mental, como uma insegurança com o próprio corpo, a pressão estética, entre outros. Por isso, o tratamento é feito por meio de terapia. Nessa parte do acompanhamento psicológico, o acompanhamento familiar também é muito importante, porque o paciente vai precisar do apoio da família durante o tratamento. Em casos mais extremos, quando o paciente está muito abaixo do peso e corre um risco de vida, é necessária a internação dele para que possa ser feito o cuidado necessário. Em alguns casos, também é necessário acompanhamento psiquiátrico, com o uso de remédios antidepressivos, porque muitas vezes a depressão acompanha o transtorno alimentar. A boa notícia é que é possível uma cura completa de um transtorno alimentar. Por isso, caso você conheça alguém que tem um transtorno alimentar, ofereça o seu apoio para a pessoa ou sugira que ela busque um tratamento. É muito importante e isso pode melhorar muito a qualidade de vida dela. Por fim, deu para perceber como esses transtornos estão presentes na realidade das pessoas. Por isso, a conscientização sobre os tipos de transtornos que existem, as suas causas, consequências e os modos de tratamento estão relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O número 3, Boa Saúde e Bem-Estar, e também com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O número 6, Combater a AIDS, a malária e outras doenças. E o número 7, Qualidade de Vida e Respeito ao Meio Ambiente. Esses são objetivos que os países buscam alcançar, mas nós podemos fazer a nossa parte, ao indicar um tratamento para uma pessoa que tem um transtorno alimentar ou ao conscientizar sobre o que os causa. Assim, nós vamos melhorar a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas.